Irmãos e irmãs, nesta liturgia recebemos o feliz anúncio do fim do período da espera e da proximidade da salvação. Acolhamos com generosidade essa boa nova em nossas vidas. Celebremos com alegria. Antífona. Vi um homem sentado num trono excelso. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo nome e império permanecem eternamente. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia 13 de janeiro de 2025, segunda-feira, entramos na primeira semana do tempo comum. Iniciamos uma caminhada que vai se estender até o final de novembro, na 34ª semana. Serão 34 semanas que nós vamos caminhar ao longo deste ano, mas contando também com o tempo da Quaresma, a Semana Santa, o tempo pascal, e voltamos ao tempo comum até chegarmos novamente no Cristo Rei. Iniciemos esta semana, queridos irmãos, com esta felicidade de saber que Jesus está conosco. Ao longo dessas semanas, dessas primeiras semanas, iremos a caminhada com Jesus, a sua vida pública, ele nos ensinando a viver bem. E viver bem é amar a Deus e amar ao próximo. Tudo que ele vai nos ensinar tem esse sentido, de amar a Deus e amar ao próximo. Para tanto, vamos iniciar a nossa celebração com o ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Feche seus olhos e receba a absolvição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante. Dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Início da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas.
Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor, Graças a graças a Deus. Deus. Salmo responsorial. Adorai o Senhor Deus, vós, anjos todos. Adorai o Adorai o Senhor Senhor Deus, Deus, vós, vós, anjos anjos todos. todos. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Adorai Adorai o o Senhor Senhor Deus, Deus, vós, vós, anjos anjos todos. todos. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Adorai Adorai o ao Senhor Senhor Deus, Deus, vós, vós, anjos anjos todos. todos, porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Adorai Adorai o o Senhor Senhor Deus, Deus, vós, vós, anjos anjos todos. todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no no meio meio de de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória Glória a a vós, vós, Senhor. Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados, e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória Glória a a vós, vós, Senhor. Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como dito inicialmente, nós estamos na primeira semana do tempo comum, Jesus iniciando sua vida pública. E como não podia deixar de ser, ele começou a selecionar e a escolher os seus auxiliares, aquele com quem ele iria trabalhar e pedir para que junto com ele também salvassem a toda a população, a toda a humanidade, que são os apóstolos. A começar, então, pelos pescadores. E Jesus, vendo Simão e André, disse para eles: Eu farei de vocês pescadores de homens. E também Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam na barca consertando as redes. E ele disse: Segui-me. E Tiago e João também seguiram. Vejam que os pescadores são privilegiados. 4 pescadores foram escolhidos por Jesus. E nós temos que pensar um pouco nisso, né? A pesca é algo que nos leva para o mar
para um rio, para as profundezas de um rio ou do mar, pescar para que a gente possa nos alimentar e fazer alimentar outras pessoas com o produto com o resultado da nossa pesca. A pesca exige, primeiro, coragem, porque você vai sair da terra e vai para o fundo do mar, ou melhor, você vai para dentro do mar. Você vai arriscar sua vida. Você vai passar por perigos, ondas, tempestades. Exige resistência, porque você vai ficar muito tempo ali trabalhando. Exige paciência, porque você também precisa lançar a rede e ter a paciência do peixe chegar. Exige determinação, fé, porque você acredita que você vai ter um resultado. Exige abnegação, você deixar tudo para ir para o mar buscar o peixe. Essa é uma das razões por que Jesus convidou Simão e André, Tiago e João. Porque o pescador, aquele que trabalha de verdade nesse sentido, ele tem essa características fundamentais para um evangelizador, para um discípulo de Jesus. Por isso é que ele disse: eu farei de vós pescadores de homens. A prisão de João Batista e o advento do ministério de Jesus fazem simbolicamente a passagem do Antigo para o Novo Testamento. Na primeira parte do texto, Jesus inicia sua vida pública na Galiléia com o anúncio: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo completado é o da espera. A proximidade do reino proclama a chegada do Messias. É preciso arrepender-se dos pecados, voltar-se para Deus e acolher generosamente a mensagem do Evangelho, que em última instância é Jesus mesmo. Na segunda parte do texto, Jesus vê alguns pescadores. Eram Simão e André, Tiago e João, e os chama ao seguimento. Segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Meus irmãos e minhas irmãs, a pregação do Evangelho por parte de Jesus vai conduzindo pessoas de boa vontade ao discipulado. Deixaram família e trabalho e começaram a formar um novo povo de Deus. Com esses atributos que nós também elencamos: coragem, abnegação, fé, paciência, determinação. É assim que nós seremos verdadeiros discípulos de Jesus. Acreditar em Jesus, meus irmãos, com essa quantidade de informações que nós recebemos, a nossa inteligência vai acreditar, nós não vamos duvidar mais. Olha, de tantas evidências, eu acredito que Jesus realmente esteve aqui na Terra, eu acredito em Deus. Mas acreditar em Jesus tão somente não adianta. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. É necessário fazer o que Deus está nos orientando. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Não é tão somente acreditar em Jesus, é crede no Evangelho. E o que é Evangelho? A boa nova. O Evangelho são os ensinamentos de Jesus. Creia nesse Evangelho, creia nesses ensinamentos, creia no que Jesus falou, creia no que Jesus ensinou, acredite na orientação que Jesus dá. Não fuja desses ensinamentos, não fuja dessa orientação. Busque sempre aconselhamento no Evangelho. É isso que ele está dizendo para nós. O tempo está próximo. Vocês estão vendo aí o mundo, como o mundo está vivenciando. É guerra aqui, guerra ali. Essa semana mesmo, ontem mesmo, nós vimos toda a Califórnia em fogo. Vocês estão vendo o que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso país. Quantas pessoas estão verdadeiramente felizes
com a vida que está levando? É porque o tempo está próximo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, crede no Evangelho, o tempo está próximo. Ou seja, pegue o Novo Testamento, pegue os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as mensagens de Paulo, as cartas de Paulo, e leiam, estudem, meditem, reflitam, para que você possa ter uma perfeita conversão. Ninguém vai se converter se você não crer no Evangelho. Se você não ter o Evangelho como o seu livro de cabeceira. Tem muita gente que tem vários livros de cabeceiras aí absurdos. Tenha o Evangelho, o Novo Testamento como seu livro de cabeceira. E aí sim, teremos uma perfeita conversão. Que Deus nos abençoe, hoje, sempre e eternamente, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.